Olá pessoal estudioso, falemos aí para todos vocês de um assunto muito importante que é a própria Revolução Americana. Quando nós falamos sobre a chamada Revolução Americana, na realidade nós estamos falando sobre a própria independência dos Estados Unidos. Mas para que nós possamos entender esse movimento tão importante, que vai ter alterações, vai provocar mudanças significativas no mundo, não só nos Estados Unidos, claro, com a sua própria independência, mas sim vai ter desdobramentos importantíssimos, inclusive no Brasil. Nós temos que pensar ali como foi o modelo de colonização dos Estados Unidos, como foi forjado esse modelo, essa forma, essa organização, que teve então uma repercussão muito importante ali no século XVIII, quando os norte-americanos começaram a lutar pela sua independência, pelo aquilo que eles acreditavam ser justo, em contraponto às injustiças, como eles diziam, que estavam sendo cometidas, que estavam sendo feitas pelo governo da Inglaterra. E sim, como vocês sabem, porque têm acompanhado minhas videoaulas, os Estados Unidos foram colonizados pelos britânicos, pela Inglaterra. E aí, como eu já disse, é importante para entender esse processo de emancipação, de independência, essa Revolução Americana, quando a gente tem que pensar então um pouco sobre esse processo de colonização. No início do século XVII, os ingleses começam a colonizar o que hoje é o território, a costa leste dos Estados Unidos, principalmente naquilo que nós chamamos, ou que eles passaram a chamar, de Nova Inglaterra, a região do norte dessas colônias, ou seja, essas colônias do norte. Colônias como Massachusetts, Maryland, Connecticut, Rhode Island, entre outras colônias que vão formar o núcleo inicial desse processo de colonização e, é claro, a essência do próprio modo de vida, a essência do pensamento americano. Então, como eu já disse, no início do século XVII, alguns britânicos começam a partir, sair da Inglaterra e morar nessa região. E esse movimento é provocado basicamente por duas coisas. Primeiro, por causa das tensões religiosas que existiam na própria Inglaterra. O século XVII é coalhado, é cheio de problemas, conflitos religiosos e imposições, por exemplo, feitas pelo rei Jaime, depois pelos seus próprios sucessores, o seu filho, o rei Carlos. Então, nesse movimento de colonização, de migração, onde eles vão saindo porque tem tensões religiosas, eles vão migrar para essa região. E os governos ingleses meio que impulsionam, ajudam, facilitam. Eles não vão colocar certas barreiras e proibições e até em certo processo, até incentivar esse processo de saída da Inglaterra para diminuir essas próprias tensões em busca aí dessas novas áreas, dessas regiões que esses colonos começaram a povoar. Outro problema que está impulsionando os colonos era, por exemplo, a própria falta de trabalho na Inglaterra. A Inglaterra está passando ali por um processo onde as pessoas estão sendo muitas vezes expulsas do campo. As famosas leis de cercamento ajudam muito nisso, nesse processo em que as pessoas são expulsas e vão morar nas cidades e ficam sem emprego. Então está se somando aí essas duas situações principais, a falta de emprego e mais ainda a tensão religiosa. E com a tensão religiosa se torna uma coisa muito simples que vocês têm que pensar. Esses colonos que estão chegando, formando essas colônias, eles não têm o menor interesse de retornar para a própria Inglaterra. Então eles estão muito afim de vir para as Américas, povoar essa região e morar, ou seja, mesmo que enriqueçam ou empobreçam de novo, dificilmente eles estão com a ideia de voltar. Então, esse modelo inicial de colonização é de povoamento e é diferente do modelo de colonização feito principalmente pela Espanha e Portugal. E aí inclui especificamente o modelo de colonização que foi feito por Portugal em relação ao Brasil. Nesse caso, como vocês estão vendo, como o governo britânico quer facilitar com que essas pessoas saiam da Inglaterra e povoem essas regiões, vai se desenvolver o modelo clássico de povoamento dessa região, de colonização dessa região, pautado em 4 características fundamentais que vocês já viram em outras videoaulas minhas
E nesse caso, mesmo assim, vamos repetir, que é as pequenas propriedades. As pequenas propriedades vão ser basicamente distribuídas, então era algo que facilitava a vida desses próprios colonos, incentivava com que eles saíssem, era um fator de impulso, né? Eles vão ser impulsionados a migrar, porque simplesmente, se você está lá na Inglaterra e está sem terra, e agora você teria terra, e eles não são preguiçosos, pelo contrário, eles são dispostos a trabalhar, e começam a migrar, começam a sair, são incentivados pela distribuição dessas terras. E por isso também o fato de serem pequenas propriedades, justamente para serem distribuídas em grande quantidade. É importante também enfatizar aí que na medida que não foi encontrado nenhum produto aí especial, não tem um clima especial, não é tropical, o clima, a geografia, o ambiente, o relevo parece muito com a da própria Inglaterra, o resultado é que eles também não vão ter uma certa restrição com produtos. Então eles vão desenvolver uma policultura. Nesse caso, com essa policultura, basicamente eles vão utilizar essas terras, essa produção para abastecer o próprio mercado. Então o mercado interno é outra grande característica. E aí, claro, eles também sendo fundamentalmente religiosos, puritanos, calvinistas, anglicanos, quakers, entre outros grupos que acabam migrando para essa região, eles acreditam muito no trabalho, e o trabalho com as próprias mãos. E aí se desenvolve essa ideia aonde é muito forte, muito presente nessas regiões, nas colônias do norte, aonde eles deveriam trabalhar com as próprias mãos, ou, por exemplo, pagar por esse trabalho assalariado. Então, professor, quais são as 4 grandes características? Pequenas propriedades, com policultura, mercado interno e trabalho assalariado. E olha aí que é bem diferente daquilo que vai se desenvolver no modelo em que Portugal decidiu fazer aqui no Brasil. Isso cria uma consciência, um modo de vida, tradições, costumes que são muito importantes. E esses grupos, muitas vezes aí ligados a questões religiosas, eles também vão ter um sentimento, buscar também ter essa liberdade. E como o governo inglês não se preocupa muito com eles, né, não tem ali uma fiscalização muito forte, nem quer gastar dinheiro com esse próprio processo de colonização, não vai, por exemplo, fazer muitas imposições, muitas restrições, e o resultado é simples. Eles têm um sentido de liberdade, aí é onde eles podem produzir e desenvolver aquilo que eles acham interessante para eles mesmos. Desenvolve um comércio triangular, ou seja, na medida daquilo que era possível e necessário, daquilo que eles achavam bom e poderia ganhar dinheiro, recursos, eles vão acabar desenvolvendo um comércio triangular, aí com várias regiões, comprando matérias-primas em alguns cantos, levando para outros pontos, por exemplo, algumas dessas colônias como Massachusetts, industrializar, beneficiar esse produto e levar para outros locais, como o continente africano ou mesmo a Europa. Nesse caso, eles estão desenvolvendo aí rotas comerciais que vão se tornar muito importantes, uma bela fonte de riqueza, de desenvolvimento. Mas como eu já disse que o próprio governo britânico não se importava muito, eles têm que resolver seus próprios problemas. E eles vão resolver seus próprios problemas. Eles não vão ficar esperando muito para que governos resolvam os seus problemas. Eles vão fazer. Então é aquela coisa que deixa que eu faço. Então eles vão se autogovernar, eles vão decidir sobre muitas das suas leis, sobre o que deveriam fazer, comercializar, produzir. E aí vão se desenvolver de uma forma muito acelerada, muito importante. Com essas características e mais as guerras que estão acontecendo na Europa, o século XVII é cheio de conflitos na Europa, como por exemplo a famosa Guerra dos 30 Anos, a própria Guerra Civil na Inglaterra, chamada Revolução Puritana, que vai fazer com que milhares de pessoas nesses conflitos europeus decidissem sair dessas regiões e aí vão migrar para onde eles achavam interessante. E qual é a região aí que é tão interessante? Essa costa leste dos Estados Unidos, essa área onde está sendo formadas futuras 13 colônias, cada uma independente, cada uma separada, cada uma com suas próprias configurações, algumas leis bem distintas, algumas características, modo de produção, né? Nem todas elas, por exemplo, vão valorizar tanto o trabalho assalariado. As colônias do Sul já valorizam um trabalho
escravo, então vai se desenvolvendo essa configuração. Ou seja, elas são essencialmente diferentes, mesmo quando ainda são parecidas. E vão se gerindo, se autogovernando, decidindo ali sobre aquilo que deveriam fazer e vai prosperar, vai se desenvolver. Então, esse século XVII é muito importante, fundamentalmente importante para esse processo de crescimento dessa população, que rapidamente vai povoar essas terras nessa costa leste do que hoje é os Estados Unidos. E aí, nesse momento, começa, obviamente, a faltar terras devido a essa constante migração, esse fluxo de pessoas e o próprio nascimento de pessoas que vão habitando essas regiões, povoando essas regiões, e aí, em determinado momento, ali no século XVIII, já começa a faltar terras, no que é o território da Inglaterra. E eles começam a entrar em regiões como os Montes Apalaches, que, nesse caso, pertenciam à França, e como vocês sabem, franceses e ingleses durante muito tempo brigaram, então tinham rivalidades, tinham problemas, e essas terras pouco habitadas pelos franceses começam a receber um certo fluxo de americanos, ou no caso ingleses, que vão povoando essas regiões, criando atritos, conflitos, e como não poderia ser diferente, o resultado é que esses atritos que vão se somando, vão se tornando cada vez mais sérios, por rotas comerciais, por áreas de produção, por exemplo, locais de caça. O resultado é que isso vai dar início àquela chamada Guerra dos 7 Anos. E na Guerra dos 7 Anos ela não envolveu apenas os colonos, mas envolveu os colonos ingleses, colonos franceses, mas as suas metrópoles também. Ou seja, a Inglaterra vai se envolver, a França vai se envolver, mas não fica só nisso. Vai envolver essas duas metrópoles e as suas aliadas, Portugal, Espanha, Prússia, futura Alemanha, Áustria. Então, várias nações europeias estão envolvidas, direto ou indiretamente, nesse conflito, que ao longo desse período de 7 anos, de 1756 até o ano de 1763, provocou um caos nessas regiões, aonde esses conflitos, essas guerras, as atrocidades que vão ocorrer, vão provocar mudanças importantes no mundo. A vitória inglesa acabou resultando, evidentemente, na derrota francesa e, consequentemente, ali num tratado, o Tratado de Paris, um tratado de 1763, muito importante para os ingleses, aonde uma imensa quantidade de terras foi transferida para o controle britânico. Em detrimento, então, da derrota francesa, eles tiveram que abrir mão de uma imensa quantidade de terras, como eu já disse. Aí, por exemplo, do Canadá, eles vão ter que abrir mão, os franceses abriram mão do Canadá como indenização pelos atos de guerra contra a Inglaterra. Mas não só o Canadá, os próprios Montes Apalaches e muitas outras regiões foram transferidas para o controle da Inglaterra. Mas vejam bem, a guerra custou muito dinheiro. E a Inglaterra, mesmo estando na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial, sendo vencedora desse conflito, mesmo com essa conjuntura favorável, ela estava bem endividada e precisa pagar essas contas. E aí, a situação para os colonos, que viviam naquela situação de que deixa que eu governe, deixa que eu decido as minhas próprias leis, meus impostos, minhas taxas, meu modo de vida, esses colonos começam a sofrer intervenções da Inglaterra, começa a sofrer ali com mexidas na Inglaterra, na estrutura econômica, social e política dessas colônias. Como, por exemplo, ali quando os ingleses, querendo angariar mais e mais dinheiro, começam a proibir os colonos de tomarem algumas medidas, de criarem algumas leis, e criam algumas leis. Ou seja, a Inglaterra passa a criar algumas leis, como, por exemplo, a famosa lei do açúcar. Além dela, depois de vários problemas entre os colonos e os próprios ingleses, ou seja, a metrópole inglesa,
os ingleses vão acabar recuando, mas querendo angariar cada vez mais dinheiro, acabam promovendo a criação da lei do selo, não ficando só nessa lei do selo, mesmo tendo que recuar devido aos distúrbios, os problemas, as manifestações que os colonos estão fazendo. Eles acabaram, os ingleses, fazendo a famosa lei do chá, que nesse caso concedia um monopólio dos carregamentos do chá para a Companhia Britânica, em detrimento dos colonos, que foram muito prejudicados com isso. Não por acaso, os colonos, já nesse anseio ali de mudanças, já nesse afã, querendo promover uma revolta contra o próprio governo britânico, acabaram fazendo a festa do chá, aonde uma grande quantidade de carregamentos de chá é jogado no porto de Boston. Então são destruídos, jogados no mar e, nesse caso, esse chá, essa destruição, essa festa do chá acabou fazendo com que o governo britânico, se sentindo bem humilhado, prejudicado com isso, tomasse decisões cada vez mais severas perante os colonos, decisões mais e mais severas perante esses colonos, ao ponto de que eles vão acabar decidindo fazer aquilo que ficou conhecido pelos colonos como leis intoleráveis. E aí, nesse contexto dessas leis intoleráveis, como vocês já devem saber, já no ano de 1774, teve o primeiro Congresso de Filadélfia. Nesse primeiro Congresso de Filadélfia, ou seja, foi um congresso realizado especificamente na cidade de Filadélfia, os colonos, os seus representantes, vão acabar se reunindo e decidindo que o governo britânico deveria deveria mudar de atitude perante os colonos, tomar posições diferentes, não prejudicando mais os interesses desses colonos. Ou eles, os colonos, tomariam medidas mais duras, eles já estão ameaçando com a ruptura. E o governo britânico, além de se fazer de que não está entendendo essa própria situação de imposição dos colonos, ainda endurece, né? Fazendo isso que eu já disse, aquelas chamadas leis intoleráveis. Essas leis intoleráveis têm esse nome, são várias leis, justamente porque os colonos acharam severas demais, duras demais e prejudiciais demais aos interesses coloniais. O resultado não poderia ser outro, como um segundo Congresso de Filadélfia, mediante esse impasse onde os colonos pediam alguma coisa, uma mudança de posicionamento do governo britânico, e essa mudança não chegava, os colonos acabam por declarar a sua independência, onde eles afirmavam de um modo muito claro que eles não seriam mais colonos, não se submeteriam mais aos interesses da metrópole da Inglaterra. É claro que a Inglaterra não vai aceitar, a Inglaterra vai reagir. Ora, a Inglaterra está na primeira Revolução Industrial, é a nação mais rica, mais poderosa do mundo e reagiu com muita dureza, ali enviando mais tropas para justamente controlar e combater esses anseios de liberdade. Porém, os colonos, que já vinham reagindo, massificaram mais ainda essas lutas e ao longo desse processo, sob a liderança do famoso George Washington, eles vão passar para essas campanhas, essas lutas e vão progressivamente vencer a Inglaterra. É importante entender aí para todos vocês que mesmo sob a liderança de George Washington como chefe desses exércitos anteriormente milicianos, agora justamente o exército dos Estados Unidos, eles começam perdendo essas primeiras batalhas, eles vão ter algumas derrotas, mas a grande virada começa a partir de 1777, quando, depois de uma grande vitória, eles vão receber, os colonos vão acabar recebendo uma ajuda muito importante, preciosíssima, da França e de outras nações europeias.
porque justamente essas nações com aquele sentimento, aquele rancor, aquele sentimento de revanche contra a Inglaterra, vão passar a ajudar os colonos. E aí você tem uma situação em que há uma virada nessa guerra e os colonos, agora não mais colonos, Estados Unidos da América, vão começar a superar a força inglesa, vão prolongando a guerra, vão deixando com que ela se tornasse muito custosa e aí os ingleses vão acabar abrindo mão de suas antigas colônias. Então, mesmo declarada a independência em 1776, o reconhecimento só veio em 1783, no Tratado de Paris de 1783. Nesse caso aí, a Inglaterra, lá em Paris, lá em Versalhes, também esse tratado às vezes é conhecido como Tratado de Versalhes nessa mesma data, de 1783, a Inglaterra vai finalmente reconhecer, vai ter que abrir mão de suas terras e mais ainda vão chegar ao ponto de indenizar os colonos pelos atos de guerra, concedendo aos Estados Unidos a região preciosíssima dos Montes Apalaches, uma área aonde depois, em um processo ainda que rápido, os colonos vão começar a povoar essa região, assim como eles também desejavam há muito tempo. Lembrando que foi inclusive uma das causas da Guerra dos 7 Anos, ou seja, o ingresso desses colonos nessas regiões e os atritos que teve nessa área entre franceses e ingleses, ou seja, colonos franceses e colonos ingleses. Agora, essa terra era requisitada pelos Estados Unidos da América, eles vão receber como também indenização, entre outros pequenos detalhes que fica para outra videoaula. Como vocês viram, a formação, o modelo de formação dos Estados Unidos é fundamental para entender esse sentimento de autonomia e deixa que eu faço, deixa que eu agilizo as coisas e promovo essas próprias situações de mudança. Eles não ficam esperando muito que as coisas aconteçam, eles fazem acontecer, eles veem que aquilo é necessário e agem, não fica naquele discurso de que talvez. É muito importante essa própria situação para promover esse desenvolvimento dos Estados Unidos, que depois da sua independência vão seguir nesse caminho de prosperidade e desenvolvimento e em pouco tempo, em questão aí de pouco mais de 100 anos, vão sim se tornar na nação mais rica e mais industrializada do mundo. Vejam, minhas outras videoaulas sobre esse assunto vão se somar essas videoaulas para que vocês entendam melhor o que estava acontecendo nesse processo de povoamento, de desenvolvimento e construção dessa mentalidade, dessa organização dos Estados Unidos. Como vocês viram, é importante sim esse modelo de povoamento, aquelas decisões iniciais para criar essa essência do modelo, do modo de vida dos Estados Unidos e o que eles são hoje e como eles muitas vezes agem no mundo. Não me prolongando mais, ficamos aqui nesse momento, mas não esqueçam todos vocês de se inscrever no canal, assim como mandar o link dessa videoaula para aquelas pessoas que vocês gostam e realmente vocês querem que se dê bem na vida, que prosperem, que pensem, por exemplo, que estão fazendo ali aquele concurso, aquele vestibular, ou mesmo que vão fazer o Enem, ou seja, as pessoas que vocês gostam, seus filhos, pessoas como seus irmãos e irmãs que, obviamente, vocês querem bem, querem que se dê bem e aprendam um pouco melhor daquilo que aconteceu, sendo fiel à história. Muito importante também que vocês dêem o seu like e ative, pessoal, o sininho, para que justamente quando nós lançarmos outras videoaulas vocês tenham acesso imediato. Não esqueçam, então, todos vocês, de mandar também um link das playlists, que justamente tem essa relação de alguns assuntos que são muito importantes, que são ligados, interligados, para que vocês aprendam cada vez melhor aquilo que aconteceu no mundo. E é claro, com nós mesmos, nosso próprio povo. Não me prolongando mais com a videoaula. Até a próxima então, pessoal!